Atendendo a diversos pedidos, eu resolvi publicar então uma sessão de regressão de vidas passadas na íntegra e sem cortes. Por isso, a duração desse vídeo é grande assim. Uma sessão de regressão de vidas passadas ela tem uma duração aproximada de 1h30, podendo chegar às vezes a 2 horas ou 2 horas e meia. E se você quiser agendar a sua sessão de regressão de vidas passadas, acesse www.academiadahipnose.com, endereço que está aparecendo agora na tela para você. E a hipnose é uma ferramenta maravilhosa, reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, Psicologia, Odontologia e Fisioterapia. E eu me surpreendo que muitas pessoas ainda comentam, em pleno 2019, que não acreditam em hipnose, mas é regulamentada, realmente funciona, realmente existe a hipnose. Apenas a regressão de vidas passadas, que não tem uma comprovação científica nem da existência de vidas passadas e nem da inexistência de vidas passadas. Aqui em cima está aparecendo agora o link para o vídeo de 5 razões para não fazer regressão de vidas passadas, que eu sempre recomendo que seja assistido antes da pessoa passar na clínica. E um dos motivos é não ter uma evidência científica da existência de vidas passadas. E a hipnose ela é maravilhosa para tratar diversas psicopatologias, como depressão, ansiedade, toque. Quando eu falo de ansiedade, eu falo de qualquer manifestação patológica da ansiedade. Pode ser síndrome do pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizado, pode ser agorafobia. Enfim, é uma ferramenta realmente maravilhosa. E no final desse vídeo e também aqui embaixo na descrição, você tem links para depoimentos de diversos pacientes que passaram comigo, que passaram por sessão de hipnose comigo e se livraram de transtornos como depressão, ansiedade, gagueira em apenas 1 ou 2 sessões. Então, se você deseja também um atendimento para hipnose clínica, com hipnoterapia, acesse também www.academiadahipnose.com. E você também pode ser hipnoterapeuta. Uma formação de apenas 8 dias de duração, você já sai com uma nova carreira. Quer mais detalhes? Acesse também www.academiadahipnose.com. Vamos assistir o vídeo. Beleza, gravando já. Preparado para começar, meu amigo? Não. Então, beleza. Você vai ficar consciente todo o tempo, vai lembrar de tudo. Se tiver gente falando, de repente barulho na rua, você vai ouvir. A pessoa está consciente todo o tempo, fala, ouve tudo que acontece ao redor, porém começam a vir imagens na mente, que são as imagens que a gente precisa ir trazer. Beleza? Beleza. Então tá. Olha fixamente aqui para o meu dedo. Enquanto você olha fixamente para o meu dedo, apenas os olhos vão se mover. A cabeça fica parada onde está. Isso. E sob o meu comando, eles vão começando a ficar cada vez mais pesados. Cada vez mais cansados. Em algum momento eu vou encostar na testa, você vai fechar os olhos e se permitir o maior relaxamento que já teve enquanto acordado. Apenas os olhos movem, eles vão ficando cada vez mais pesados, cada vez mais cansados. Cada vez mais pesados, cada vez mais cansados. Isso. Pode fechar os olhos. Relaxa agora profundamente. Permita-se agora o maior relaxamento que você já teve enquanto acordado. Relaxando cada vez mais. Cada vez mais. Você se recorda de um dia que podia ouvir barulhos ao redor, talvez pessoas falando, talvez barulhos de automóveis, mas nada podia tirar sua vontade de relaxar completamente. Naquele dia, você permitia que os olhos ficassem completamente colados. Como naquele dia, permita que os olhos agora vão relaxando cada vez mais, se desligando cada vez mais, e fiquem completamente colados, completamente desligados. Não vai relaxando os olhos, as pálpebras, todos os músculos ao redor dos olhos, permitindo que fique totalmente desligado, totalmente relaxado. Daqui a pouco, não agora, você vai se permitir um único teste de tentar abri-los, mas apenas quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente colados. Então vai desligando cada vez mais, desligando cada vez mais, cada vez mais. A partir de agora, no seu tempo. Tentando apenas uma vez, apenas quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente colados. Quando já tiver tentado, basta balançar a cabeça dizendo que sim. Não foi. Então vamos lá. Vai desligando cada vez mais. Se concentre nos olhos, todos os músculos ao redor dos olhos. Permitindo que eles fiquem completamente desligados, completamente relaxados. Desligando cada vez mais. Cada vez mais. Relaxando cada vez mais os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos. Permitindo que eles fiquem completamente desligados, completamente relaxados.
Permita que esse relaxamento se estenda para os olhos, permitindo que eles fiquem totalmente desligados, totalmente relaxados. A partir de agora, no seu tempo, tentando apenas uma vez, apenas quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente desligados, completamente relaxados. Desligando cada vez mais, cada vez mais. Pode parar, você já tentou? Tentei. Mas tentou? Foi... Ao esquerdo ele segurou um pouco, mas abriu. Então, permita que quando ele segura um pouco, que ele segure mesmo. Se você fizer força realmente para abrir, se concentrar e falar, pô, vou abrir, você vai abrir. Sempre. Não existe nenhuma situação no mundo que você não abra os olhos se você realmente fizer aquela força para abrir. Então, a ideia é não fazer essa força para abrir. É permitir que eles se desliguem. Você tentou uma vez, você para. Não é para continuar tentando para fazer força. Beleza? Então vamos lá. Pode abrir os olhos. Vou fazer de novo uma espiral. Olhando na ponta do meu dedo. E esses olhos eles vão ficando cada vez mais pesados, cada vez mais cansados. Cada vez mais pesados, cada vez mais cansados. Em algum momento eu encosto na testa. Você fecha os olhos e permite o maior relaxamento que já teve enquanto acordado. Isso. Eles vão ficando cada vez mais pesados, cada vez mais cansados, cada vez mais cansados. Pode fechar os olhos. Permita-se agora o maior relaxamento que já teve enquanto acordado, enquanto você foca nos olhos, as pálpebras, em todos os músculos ao redor dos olhos. Vai desligando cada vez mais todos os músculos ao redor dos olhos, permitindo que eles fiquem completamente desligados, completamente relaxados. Daqui a pouco, não agora, você vai se permitir um único teste de tentar abri-los, mas apenas quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente desligados, completamente relaxados. Não vai desligando cada vez mais, permitindo que eles fiquem completamente colados, completamente relaxados. Desligando, desligando cada vez mais os olhos, todos os músculos ao redor dos olhos. Vai desligando cada vez mais, permitindo que eles fiquem completamente relaxados, completamente desligados. Você já sabe, daqui a pouco você vai se permitir um único teste. Tentar apenas uma vez abri-los, apenas quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente colados. Uma única tentativa. Quando já tiver tentado, basta balançar a cabeça dizendo que sim. A partir de agora, no seu tempo. Pode parar isso. Excelente. Ótimo. Permita que esse desligamento se distribua por todo o corpo. E todo o corpo fique igualmente desligado, igualmente relaxado. Muito bom. Daqui a pouco, eu vou lhe convidar para abrir e fechar os olhos. E cada vez que abrir e fechar os olhos, permita-se desligar 10 vezes mais. Muito bem, quando eu toco na testa, abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado, relaxando cada vez mais. Daqui a pouco, eu vou lhe convidar novamente para abrir e fechar os olhos. Cada vez que abrir e fechar os olhos, permita-se desligar 10 vezes mais, quando eu toco na testa. Abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Muito bem. Eu vou repetir isso mais uma vez e você já sabe. Cada vez que abrir e fechar os olhos, permita-se desligar 10 vezes mais, quando eu toco na testa. Abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Daqui a pouco eu vou pegar no pulso. Eu vou levantar um pouquinho o pulso e irei derrubá-lo novamente onde ele está. Não precisa me ajudar. Permita que o braço fique com o peso natural do próprio corpo, bem desligado. Pesado como o próprio braço, peso do próprio corpo. Não precisa me ajudar. Cada vez que o pulso retornar à posição onde está, permita-se mergulhar 10 vezes mais nesse relaxamento. Permita-se ir 10 vezes mais profundo. Quando eu pego no pulso, estou pegando no pulso, bem relaxado, bem desligado, é a hora que o pulso cai, 10 vezes mais desligado, 10 vezes mais relaxado. Eu vou repetir isso mais uma vez. Permita-se, você já sabe, e cada vez que o pulso cair, você mergulha 10 vezes mais nesse relaxamento. Pegando mais uma vez no pulso, bem desligado, bem relaxado, é a hora que o pulso cai, 10 vezes mais desligado, 10 vezes mais relaxado. Eu vou repetir isso pela última vez e você já sabe. Cada vez que o pulso cai, permita-se desligar 10 vezes mais. Eu pegando mais uma vez no pulso, bem desligado, bem relaxado, é a hora que ele cai, 10 vezes mais ligado, 10 vezes mais relaxado. Muito bem, você já relaxou completamente o corpo. Agora é hora de relaxar também a mente. E para relaxar a mente, eu vou lhe convidar para fazermos juntos uma contagem regressiva do 100 até 1. Porém, por volta do número 97, permita que os números sumam completamente. Só você pode fazê-lo. Permita que aconteça, faça acontecer e acontecerá. E a cada número que for contado, permita-se desligar 10 vezes mais. Permita que a mente relaxe 10 vezes mais.
Podemos começar. Você pode falar em voz alta 100. 100. E a mente relaxa 10 vezes mais. Pode continuar. 99. E a mente relaxa 10 vezes mais. 98. E a mente relaxa 10 vezes mais. Cada número. 97. A mente relaxa 10 vezes mais. 96. Ele some completamente agora, some completamente, como uma caixa vazia, não tem nada lá, ele some completamente, some e permanecem sumidos. E medida que aconteça, o que acontecerá? Só permanecem sumidos, bem sumidos. Muito bem, pode balançar a cabeça, os números já sumiram? Excelente. Vou fazer uma breve contagem de 5 até 0. Permita que corpo e mente relaxem 10 vezes mais a cada número que eu conto. 5. 10 vezes mais relaxado. 4. 10 vezes mais relaxado. 3. 10 vezes mais relaxado. 2. 10 vezes mais relaxado. 1. 10 vezes mais relaxado. 0. Totalmente relaxado agora. Excelente. Você já está no ponto para buscar aquelas imagens que gostaria de buscar. Às vezes a gente acha que as memórias são apagadas, mas na verdade está tudo ali. Muitas vezes a gente se recorda de coisas que nem se lembrava mais. É muito comum isso. E através do transe hipnótico a gente consegue trazer memórias esquecidas do passado. Por exemplo, a aplicação da hipnose forense, que permite que testemunhas consigam se recordar melhor dos fatos. E está na hora agora de trazermos as imagens do passado. Para isso, eu vou fazer uma contagem regressiva de 10 até 0. No 10, as imagens vão começando a surgir dentro da sua mente, ainda de forma não muito clara. No 0, as imagens estarão totalmente claras para você. Então começa a contagem. 10. Essas imagens vão começando a surgir. 9. Vão surgindo cada vez mais. 8. Ficando cada vez mais claro. 7. Voltando para uma outra vida. 6. Imagens de uma outra vida. 5. Imagens de um outro corpo vão surgindo. 4. Surgindo cada vez mais. 3. Uma outra face. 2. Uma outra época. 1. Surgindo cada vez mais. 0. Esteja lá. Nessas imagens que agora surgem para você, é dia ou noite? Dia. Está sozinho ou acompanhado? Bastante gente. Acompanhado. Faça um relatório. O que acontece nessa imagem que surge agora para você? Como se fosse um porto. Um porto. Uhum. E olhando para o seu corpo, é homem ou mulher? Homem. Uhum. Qual o nome? Tranquilo, relaxando cada vez mais. Eu vou dar um toque na testa para ajudar você a relaxar cada vez mais. Você vai sentir esse toque relaxando cada vez mais. Isso. Relaxando cada vez mais todos os músculos da face. Excelente. Muito bem. Surge um nome para você. Vai começar a surgir um nome para você. Qual o nome dele? Ricardo? Ricardo. Ok. E que ano é esse? Antigo. Vou tocar na testa. Você relaxa cada vez mais. Vamos relaxando cada vez mais. Relaxando cada vez mais os músculos da face. Isso. Excelente. Ricardo, a gente sabe que é um tempo antigo. Que tempo é esse? Que época é essa? Que ano é esse? 1800 e 1898, Ricardo. Que país é esse? Parece aqui mesmo. Brasil. Uhum. Entendido. E fala pra mim, como é a vida do Ricardo? Pescador.
Um pescador. Uhum. E fala um pouco mais aí, como é a família do Ricardo? Como ele vive? Ele vive numa casa simples. Uhum. Como se fosse uma vila mesmo de pesca. Uma casa simples, como se fosse uma vila de pesca. Certo, entendi. E como é a família dele? Ele tem uma família? Tem uma esposa, uma criança. Uma esposa e uma criança. Certo. Qual a idade do Ricardo nessas imagens que surgem para você? 35. 35 anos de idade. Certo. Relaxando cada vez mais, desligando cada vez mais os músculos da face. Isso, muito bem. Ricardo tem 35 anos de idade. Ele é um pescador, mora com uma família, numa casa simples. E me diz uma coisa. Comece agora a tomar consciência de toda a vida do Ricardo. Toda a vida do Ricardo vai ficando cada vez mais clara para você. Os amigos, os parentes. E me diz uma coisa. Da vida do Ricardo, existe alguém que é conhecido da vida atual do Marcelo de 2019? Não conheço ninguém. Perfeito, ok? E me diz uma coisa. O que a vida do Ricardo pode trazer aí de mensagem para o Marcelo de 2019? Se você pudesse aprender alguma coisa com a vida do Ricardo, o que seria? Dá para ser feliz com a simplicidade. Perfeito. Certo. Entendi. E uma excelente mensagem. Me diz uma coisa. Se você pudesse dar um ensinamento, se você pudesse falar alguma coisa ao Ricardo, o que você falaria para ele? Sempre abraçar a criança. Tá sempre perto da criança que é dele. Porque uma das coisas que mais machuca, acho que é estar longe da criança, do filho. Eu não sei se é filho ou filha. Então observe bem essa criança aí para ver se é filho ou se é filha. Que é bem simples a roupa, o cabelo é curto, mas eu não consigo estar longe. Uhum. O cabelo é curto, mas então se aproxima um pouquinho mais. Permita que as imagens vão ficando cada vez mais claras para você. Enquanto você relaxa cada vez mais, isso é excelente. Já relaxou novamente a testa, muito bem. E essas imagens vão ficando cada vez mais claras. É menino ou menina? Menino. Uhum. Perfeito. Certo. E eu pergunto, existe mais alguma coisa da vida do Ricardo que você gostaria de ver, de ter ciência, sim ou não? Não? Não. Entendi. Vamos então para uma outra vida? Vou fazer uma contagem agora, de 7 até 0. Do 7, as imagens vão começando a surgir. No 0, elas estarão bem claras para você. 7. Vamos voltando. Cada vez mais. 6. Para uma outra vida. 5. Imagens vão surgindo de um outro corpo. 4. Ficando cada vez mais claras. 3. Surgindo cada vez mais. 2. Imagens cada vez mais claras. 1. Surgindo cada vez mais. 0. Esteja lá. Essas imagens agora, que ficam cada vez mais claras para você. É dia ou noite? Noite. Está só ou na companhia de alguém? Tem um grupo de amigos, parece. Alguns bem próximos, outros não. Uhum. Então, já sabemos que não está só. É um homem ou mulher nessa vida que surge para você? Homem. Uhum. Nós já sabemos que está acompanhado durante uma noite. Que local é esse? Parece ter uma paisagem muito bonita. Uhum.
Uma paisagem muito bonita. Eu toco na testa, você vai relaxando cada vez mais a testa, todos os músculos ao redor da face. Isso. Relaxando cada vez mais. Uma paisagem muito bonita à noite. Está acompanhado. Que país é esse? Grécia. Grécia. E qual é o nome desse homem que mora na Grécia, que está junto com esses amigos? Relaxando cada vez mais, inclusive os músculos da face. Isso. Relaxando cada vez mais. Começa a surgir um nome para você desse homem que está na Grécia, na companhia de amigos. Surgindo cada vez mais o nome. Qual é o nome desse homem? Gregor. Certo. Gregor. Entendi. Alguma coisa assim, não está muito certo. Ok. Gregor. Ou parecido com Gregor, é isso? Alguma coisa assim. Perfeito. Me diz uma coisa. Que ano é esse? Quatrocentos. É muito antigo, não tem roupa direito. Uhum. Entendo. A roupa não é essa que a gente veste hoje, correto? Não, tá frio. Uhum. E me diz uma coisa. 400 e... Ou é só 400? Meados, parece 440. 440. É. Certo, entendi. Relaxando cada vez mais todos os músculos da face, relaxando cada vez mais o corpo. Pergunto, a temperatura da sala está agradável para você? Tá. Perfeito. 440. Gregor mora na Grécia. Ele está numa noite na companhia de amigos, vendo uma paisagem muito bonita. O que é que o Gregor faz? Se conectando cada vez mais a ele, ele tem uma ocupação, um trabalho. Ele luta. Ele é um lutador. Ele é um guerreiro na Grécia Antiga. Certo. E ele tem família? Sim ou não? Nossa, o sentimento é que tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Como assim? Morreu. Os familiares são falecidos. Ele teve uma família, porém, nesse ano de 440 ele não tem mais. É isso? É. Entendi. E o que levou os familiares dele? Você gostaria de saber, sim ou não? O que levou os familiares dele? Se conecte ao Gregor. Guerra. Guerra. Familiares morrendo na guerra. Certo. Muito bem. Eu observo algumas tremedeiras em você. Não é frio? O que é? O que você sente? Tá um pouco frio. Frio? Eu vou aumentar então um pouco a temperatura do ar-condicionado. Você vai ouvir um pequeno barulhinho no ar-condicionado enquanto você se conecta cada vez mais ao Gregor. Botei para 26 graus. E... muito bem. Me diz uma coisa. O Gregor, então, ele é um guerreiro. Como é o dia a dia dele? Como é aí as pessoas que ele convive? Se conectando cada vez mais a ele, tendo cada vez mais ciência da vida do Gregor. Fala pra mim. Ele tem amigos? Ele é uma pessoa totalmente sozinha? Como é isso? Talvez uma namorada, não sei. Namorada não tem. Uhum. Parece que deixou de lado isso. Ele treina muito. Treina bastante e ajuda os outros também, porque ele é bom no que faz. Uhum. Certo. Mas parece que ele tem medo, mas não é... não sei, estranho o sentimento dele. Uhum. Entendi.
E narra um pouco mais sobre os sentimentos dele, essa parte estranha. Como é que é isso? Ele tem raiva, mas ao mesmo tempo tem medo. Tem raiva e medo. Do que ele tem medo? Acho que quem segue ele gosta deles. Quem anda com ele. Ele tem medo que eu acho que matem eles também. Ah, entendi. Ele tem medo da perda, da morte de pessoas que são próximas a ele. Até porque ele é um guerreiro, certo? Ele se sente responsável por eles. Entendi. Me diz uma coisa. Se você pudesse dar algumas palavras para o Gregor, falar alguma coisa para ele, o que você falaria para ele? Sentimento de raiva não é bom. Uhum. E o medo também não parece que não está fazendo bem para ele também. Uhum. O que você poderia falar para ele para tirar essa raiva de dentro dele? Caso você pudesse dar algumas palavras para o Gregor. Eu acho que eu nunca perdi ninguém perto assim. Uhum. Então qualquer conselho que eu fosse dar nesse sentido acho que seria vão, mas consolaria, acho que dizer que estão num lugar melhor do que ele agora, porque parece que tudo está girando na vida dele em torno disso. É vingança, acho que ele quer se vingar de alguém, mas ele tem medo por causa dessas outras pessoas, pode sofrer depois. Uhum. Perfeito. Ele é confuso. Perfeito. Agora eu entendi. Entendido. E me diz uma coisa. O que o conhecimento da vida do Gregor pode trazer aí de mensagem para a vida do Marcelo de 2019? Eu acho que dá valor a quem a gente gosta. Uhum. Dá mais valor a quem a gente gosta. Perfeito. A gente realmente entendendo aí que a vida do Gregor, que perdeu essa família, os familiares dele por conta de guerra, a gente realmente entende isso, né? A gente muitas vezes dá valor só quando a gente perde. Entendido. Eu me perguntei uma coisa, na verdade duas. Primeiro, qual a idade do Gregor? Ele é novo. Não deve ter 30 anos, menos. Novo, menos de 30 anos de idade. Se conectando a ele, cada vez mais. Qual a idade do Gregor? 27. 27 anos de idade. E me diz uma coisa. Olhando aí essas pessoas que estão ao redor do Gregor, esses amigos dele que você vê, eu pergunto. Existe alguém conhecido da vida do Marcelo de 2019, sim ou não? Deixa eu ver em volta da fogueira. Parece minha irmã. A irmã do Marcelo? É. Está em volta da fogueira. Quem é ela? Mas é homem. Uhum. O olho é parecido, o olhar, o jeito. Nos olhos muitas vezes a gente identifica a pessoa. Entendi. Olhando bem nos olhos desse homem que está na fogueira, você reconhece da vida atual sua irmã, sim ou não? É igual. É igual. Certo. Entendi. Existe mais alguma coisa na vida do Gregor que você gostaria de ver, sim ou não? O que você gostaria de ver? Ele deixou curioso com relação à vida dele. Uhum. O que acontece. Então vamos avançar mais no tempo. Vamos avançar mais no tempo para a gente ver o que acontece. Esteja lá. As imagens que surgem para você agora. Quantos anos tem o Gregor? 29. 29 anos de idade. Avançamos 2 anos. E o que acontece aos 29 anos de idade do Gregor? O lugar que eles estão está sendo atacado.
Uhum. Parece que é inimigo dele. Inimigo assim, pessoal. Uhum. Só que tem gente que estava sentado comigo, junto com eles. Uhum. E o que acontece? Traíram ele. Uhum. Gregor foi traído. E você sabe dizer quem traiu o Gregor? Era alguém perto dele. Alguém perto dele traiu ele. Certo. E nessa traição causou esse ataque. Eles estavam possivelmente, talvez então, escondidos, e foi revelada a posição onde eles estavam, foi isso? Eu não sei te afirmar se estavam escondidos, mas... Então se conecte aí cada vez mais a essa cena, para que você possa observar mais claramente, para que fique cada vez mais claro para você. Eles eram fugitivos, parece. Eles eram fugitivos. Se eles eram fugitivos, eu pergunto, eles estavam escondidos, sim ou não? Eles viviam fugindo. Viviam fugindo. Eles nunca ficavam muito tempo no mesmo lugar. Uhum. Carregava poucas coisas. Era mais comida e... Era mais comida aí? Parece lança, espada. Uhum. Certo. E o que acontece nessa traição? Eles conseguem sobreviver? Eles conseguem sair dessa? Ou existe algum outro problema que acontece? O que acontece em seguida? Poucos saíram. Poucos saíram. Mas muitos morreram. Muitos morreram. Certo. O Gregor sobrevive, sim ou não? Sim. Entendi. Agora que as imagens dessa batalha já estão claras para você, eu pergunto, existe mais alguma coisa que você gostaria de ver na vida do Gregor? Gostaria de avançar mais no tempo, sim ou não? Eu quero saber como termina. Como termina o que? Como ele morre? É, como tudo termina. Tanto isso que parece que o sentimento dele vai piorando. Uhum. Ele tá decepcionado. Acho que por causa que alguém que ele não esperava mesmo que fosse fazer isso. Eu tô curioso só pra saber como acaba mesmo. Uhum. Então vamos avançar mais no tempo. Vamos avançar mais no tempo para que a gente veja como acaba. Vamos avançando cada vez mais. Avançando cada vez mais. Esteja lá. Nessas imagens que surgem agora para você, quantos anos de idade tem o Gregor? Passou muito tempo. Talvez 31, 30. Vamos lá, 30 ou 31? Trinta 31 anos de idade. E o que acontece na vida do Gregor de 31 anos de idade? Ele continua fugindo. Mas tá muito frio. Uhum. Agora, de todas as pessoas que tinha, deve ter uns 4. E acho que mais umas 2 pessoas que não estão agora aqui. Uhum. Nós somos em 6 hoje só. Uhum. Certo. E aos 31 anos já boa parte das pessoas faleceram.
até porque não se tinham recursos na época da medicina, como se tem hoje, as pessoas realmente acabam falecendo, se não é pela guerra, é pela própria idade, né? E falecendo muito mais jovens. Perfeito. E o que é que acontece aí nesse grupo? O pessoal continua vivendo da mesma forma, fugindo, guerreando, certo? Mas agora já não tem mais como eles guerrear. Uhum. O que eles fazem então? Eles só se defendem agora. Uhum. E caçam. Uhum. Mas eles não têm mais força para bater, acho que de frente com esse outro grupo. Uhum. E ele tá frustrado demais. Acho que ele não conseguiu cumprir alguma coisa que ele prometeu. Agora eu não sei se é com relação à família ou se é com relação às pessoas que ele perdeu. Ele teve muita perca. Uhum. Então conecte-se aí pra gente descobrir mais sobre isso. Conecte-se a ele. As imagens vão começando a surgir, as respostas vão surgindo cada vez mais claras. Ele está frustrado porque acho que parece que é a mesma pessoa que matou a família que está perseguindo o grupo já há tempos. Uhum. Tá matando, acho que todo mundo, ele não tá conseguindo fazer nada. Uhum. Certo. E vamos avançar então mais no tempo para a gente ver como isso termina. Você gostaria de avançar mais no tempo? Vamos avançar então mais no tempo para a gente ver como isso termina. Avançando cada vez mais. O que acontece em seguida? Quantos anos tem o Gregor agora nessa imagem que surge para você? Não mudou, 31 ainda. 31 anos, certo. O que acontece? Ele tá chorando. Uhum. Por que ele chora? Eu acho que pegaram ele. Uhum. Então... Nossa, tá machucando ele. Uhum. Bastante. Uhum. E nessas imagens aqui que surgem para você, o que acontece em seguida? Ele morre dessa vez, ele vira um prisioneiro, o que acontece? Matam ele. Uhum. E as pessoas que estavam sentadas com ele antes. Uhum. Ele tá muito decepcionado porque acho que as pessoas que ele eu acho que ele perdeu a família dele tentando ajudar essas pessoas. Uhum. E essas pessoas traíram ele depois. Uhum. E estão machucando ele agora. Uhum. Bom, certamente a mensagem que a gente tira disso é sobre valorização da família, né? Porque se ele perdeu a família tentando ajudar outras pessoas, ponto aí chave seria a valorização da família, né? Agora, você quer saber ele morre então dessa vez, e você quer ver como é o pós-morte dele, sim ou não? Então vamos avançar mais no tempo. O que acontece no pós-morte dele? O que você vê? Quais as imagens que vêm para você? Só escuro. Só escuro. Uhum. Nessa escuridão acontece mais alguma coisa, sim ou não? Ele tá sofrendo bastante, parece. Que o sofrimento não terminou, não. Uhum. O que faz ele sofrer? Acho que os próprios sentimentos dele. Ele se culpa. Certo, as memórias, entendo. E por que ele se sente culpado? Acho que ele se sente culpado porque ele deu mais valor
para quem traiu ele depois. Mas não é que ele deu mais valor, é que ele parece que ele liderava eles e se sentia responsável pela segurança deles. E me diz uma coisa, nesse pós-morte, vamos avançar mais no tempo. O que acontece em seguida? Parece que algumas pessoas pegam ele. Leva ele como se fosse um hospital. Certo. Essas pessoas que pegam ele e levam ele para esse local como se fosse um hospital, em que local ele estava quando ele é resgatado? Era tudo escuro, não... Era uma escuridão e ele estava sozinho nessa escuridão, é isso? Não, parece que tinha mais gente, mas ele não conseguia conversar. Ele é resgatado então desse local. Sabe dizer o nome desse local? Sim ou não? Certo. Conecte-se ao Gregor cada vez mais. E quando ele é levado a esse hospital, o que é dito a ele? Que querem limpar as feridas. Eles estão ajudando ele, cobriram. Agora, limpar as feridas, assim, as feridas do corpo físico acabaram, porque o corpo físico não existe mais. Mas todo o sofrimento que ele teve. Entendi. Essas feridas, na verdade, está se referindo aí de uma forma metafórica, para se referir às feridas emocionais que são causadas, é isso? Eles querem tirar o sofrimento dele. Certo. As culpas que ele carrega. Entendi. Perfeito. E você gostaria de ver mais alguma coisa na vida do Gregor, sim ou não? Acho que agora ele está sendo cuidado, né? O coração dele parece que mudou. O sentimento dele mudou. Está mais calmo, parece. Excelente. Você gostaria então de ir para uma outra vida, sim ou não? Vamos para uma outra vida então. Agora na contagem de 6 até 0. No 6 as imagens dessa outra vida vão surgindo, no 0 elas estarão completamente claras para você. 6. As imagens vão começando a surgir. 5. Ficando cada vez mais claras. 4. Uma outra vida. 3. Um outro corpo. 2. Surgindo cada vez mais. 1. Surgindo cada vez mais. 0. Esteja lá. Quantos anos de idade aproximadamente tem essa pessoa que surge agora na sua mente? Melhor, quantos anos de idade tem essa pessoa que surge na sua mente agora? 16. 16 anos de idade. Está só ou na companhia de alguém? Tá com o irmão. Está com um irmão, certo. E essa pessoa que surge na sua mente é homem ou mulher? Homem. E qual o nome dele? Juan. Juan, entendi. Juan, 16 anos de idade. Que país é esse? Parece na Europa. Na Europa. Qual país da Europa? Mas parece que tá no campo, mano. Eu não consigo referenciar. Está num campo na Europa. E essa região, nessa época, ela recebe uma denominação de um país, sim ou não? Que época é essa, primeiro? Vamos lá, que ano é esse? Se conectando a esse Juan, esse jovem de 16 anos de idade, que ano é esse?
1412. 1412, Juan, 16 anos de idade, morando na Europa. Que país é esse da Europa? França. França. Certo. E me diz uma coisa. Como é a vida do Juan? O que ele faz? Como é a família dele? Ele tem um irmão. Tem um irmão? Bem parecido. Uhum. Tem uma irmã pequena. Uhum. O pai é bem rígido. A mãe dele é muito bonita. Uhum. Parece que ele treina para competir. Ele gosta de cavalo. Uhum. O pai dele cobra muito ele para treinar. Para cavalgar. Uhum. Certo, entendido. Se tornando cada vez mais ciente da vida do Juan, vendo essas pessoas que estão ao redor dele, o pai, a mãe, o irmão e todas as demais pessoas. Você reconhece alguém da vida atual, sim ou não? Quem você reconhece? Parece a Natália, a minha irmãzinha. A irmã do Juan parece a Natália, é isso? Entendi. Quem é a Natália? É a filha da Denise. Filha da Denise. Ok, entendi. Entendido. E me diz uma coisa. Se você pudesse dar algumas palavras para o Juan, que palavras você diria a ele? Parece que ele duvida um pouco do potencial dele. Eu encorajaria ele. Uhum. Falaria pra ele treinar, porque tudo é possível, dá pra ele ser bom no que ele quer ser. Acho que eu mais encorajaria ele mesmo. Ele é um pouco inseguro. Uhum. Certo. Entendi. Muitas vezes as pessoas se acham inseguras, se sentem inseguras porque duvidam do seu próprio potencial. Interessante isso, sem dúvida. E me diz uma coisa. Que mensagem pode ser trazida para o Marcelo de 2019? Conhecimento da vida do Juan. Eu acho que eu tiraria a insegurança dele como uma lição, pra não ser igual. Uhum. Ele se cobra muito, mas ao mesmo tempo que ele se cobra, ele acha que ele não é capaz de corresponder a essa cobrança que ele faz. Uhum. Tem medo de, acho que, chatear o pai. Certo. Perfeito, entendi. Então a mensagem aí seria não se cobrar tanto, certo? Acho que sim. Perfeito, entendido. Então a mensagem que a gente traz é o fato de acreditar no próprio potencial, sem se sentir inseguro e não precisar se cobrar tanto. Excelente. Existe mais alguma coisa na vida do Juan que você gostaria de ver, sim ou não? Queria saber como que ele ficou depois de adulto. Como o Juan ficou depois de adulto. Então vamos avançar mais no tempo.
Vamos avançando mais no tempo, avançando cada vez mais. Esteja lá. Quantos anos de idade agora tem o Juan? 40. 40 anos de idade. Certo. E o que você vê na vida do Juan? Parece uma igreja bonita. Uma igreja bonita. Parece que ele está administrando essa igreja. Uhum. Qual a profissão do Juan aos 40 anos de idade? Parece um líder religioso. Ele se tornou um líder religioso. Só que ele cavalga bastante também. Um líder religioso que cavalga bastante. Certo? Acho que ele supriu ao que ele tinha em mente, assim, com relação a ser bom em cavalgar como ele era cobrado. Uhum. Só que ele foi com segmento religioso. Ele tem bastante cicatriz também. Essas cicatrizes são originadas do quê? Parece guerra também, mas não é condizente com a igreja. A mão dele tem bastante corte. Uhum. Ele participava de batalha também. Entendi. Ele participava de batalhas, líder religioso e também cavaleiro. Entendi. E como líder religioso, pergunto, ele tem mulher e filhos, sim ou não? Não. Não? Certo. E como é a vida dele? Ele basicamente atua como líder religioso e, se necessário for, ele vai para a guerra. Fala um pouco mais da vida dele. Eu acho que é isso. Com relação à família, acho que mulher ele não tem filho, não tem nada. Mas ele tem um irmão, um grande amor pelo irmão. E cuida muito da irmãzinha também. Só que agora a irmãzinha já tá grande já. Só que ele se sente responsável por ela ainda também. O pai dele já morreu. A mãe dele também. Uhum. Ele participa de bastante batalha, assim. Agora eu não sei porquê. Você quer saber o porquê? Então se conecte mais aí, a resposta vai surgir para você. Ele representa a igreja. Uhum. Ele luta em nome dela. Entendi. Como se fosse uma espécie de umas cruzadas, uma coisa assim. Entendi, certo. Mas não, parece que não tinha mais cruzada. Não, na verdade, o conceito de cruzadas ele é no Brasil, né, no século XVI. A gente está no século XV na Europa. Não existe as cruzadas como existe no Brasil, mas existe alguma coisa aí bem parecida com isso, tendo em vista que ele luta aí em nome da igreja. Existem guerras em nome da igreja, guerras religiosas, como se fosse, certo? É isso. Entendi. Só que ele não gosta de fazer isso. Uhum. Embora ele já... Acho que alguma cicatriz até ele mesmo que fez. Uhum. Ele que fez como assim, autoflagelo? Eu acho que sim.
Ele não gosta de tirar a vida dos outros, mas ele tira bastante vida. Eu acho que todo mundo pode ser salvo. Não precisa da espada pra isso. Só que ele é muito obediente. Então parece que ele faz as coisas e depois se cobra. Alguma coisa assim. Certo, entendido. E existe mais alguma coisa da vida do Juan que você gostaria de ver, sim ou não? Quero saber como ele morreu. Saber como ele morreu. Então vamos avançar mais no tempo. Vamos avançar mais no tempo, avançando cada vez mais. A gente vê aí como morre o Juan. Esteja lá. Quantos anos de idade tem o Juan? 45. 45. E o que acontece? É uma dessas batalhas. Ele morre em uma dessas batalhas. É isso? Você consegue ver aí essa batalha? Consegue ver o falecimento do Juan? Parece que eu tô nele. Então não se desconecte um pouco para que você possa observar o Juan em terceira pessoa, para que você não passe pelos mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas dores que o Juan vai sentir no falecimento dele. Então conecte-se, desconecte-se um pouco, olhe em terceira pessoa. Você não é mais o Juan, você está protegido agora, você está na clínica. Então permita apenas que as memórias do Juan surjam para você. E ele morre então em uma dessas batalhas, certo? É. Você quer saber o que acontece em seguida? Eu quero saber como que ele morre, porque tá com bastante dor. Cansado. Então observe enquanto a gente avança mais no tempo. Ele estava na batalha, sentindo dor, sentindo cansado. O que acontece em seguida? Uma espada nas costas. Espada nas costas. Imagino que essa espada nas costas seja fatal, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Então é assim que o Juan morre, na guerra, certo? Tal como o Gregor que visitamos da vida anterior. Você quer saber o que acontece no pós-morte do Juan, sim ou não? Pode ser. Então vamos avançar mais no tempo. O Juan então faleceu. Como são as imagens do pós-morte que surge agora para você? Parece que ele é acolhido. Como se ele entrasse numa sala. Certo. Ele é acolhido ainda no campo de batalha, é isso? Ou posteriormente? Posterior, ele depois... Acho que ele não tá mais vivo. Sim, perfeito. Ele é acolhido depois que o corpo falece. Entendido. E... em qual local ele era acolhido? Qual local ele foi acolhido? Ele foi resgatado, certo? Quero dizer, em qual local ele foi resgatado? É do campo mesmo. No campo mesmo, no próprio campo de batalha. Certo, entendi. E ele então vai para esse outro local onde ele é acolhido, que é uma espécie de uma sala. Certo. Existem mais pessoas nessa sala? Tem 3. Quem são essas pessoas? São as pessoas que fizeram o resgate? São outros resgatados? Quem são essas pessoas? Parece que tem a função de guarda. De guarda? Parecem guardas. Dá bronca nele, parece. Certo. Os guardas estão dando bronca no Juan. Entendi. Mas eles são guardas? Qual é o papel deles exatamente? Acho que eles vão encaminhar ele para algum lugar. Acho que ele fugiu um pouco do que ele tinha que fazer. É como se ele tivesse um plano e
E ele fugiu do plano dele. Uhum. E foi por isso que ele, acho que morreu até. Parece que ele descumpriu alguma coisa. Uhum. Por isso que eles ficaram bravos com ele. Então Ele vai vamos... ter que aprender. Eles falam isso pra ele. Ele vai ter que aprender, sentar e aprender. Uhum. Qual é esse plano que foi descumprido? Acho que era alguma coisa que era pra ele fazer enquanto ele estava vivo e ele não fez. Agora o que que é? Quer saber o que que é? Então vamos lá, se conectando cada vez mais aí a cena, ao local, essa bronca que ele está levando. O que ele descumpriu? Ele tirou a vida de alguém que não era pra ele tirar. Uhum. Entendi. Parece que já tinha rendido a pessoa e ainda assim ele ainda tirou a assim vida ele da tirou a pessoa. vida da pessoa. Certo. Como se fosse um prisioneiro. Uhum. Entendi. E o Juan então é acolhido, ao mesmo tempo que é acolhido ele leva bronca. E você quer saber mais alguma coisa da vida do Juan, sim ou não? Ah, não, agora eu tô com medo. Medo? Mas ele já foi acolhido, você está levando bronca. Por que medo se ele já está sendo, se ele já foi acolhido, já foi resgatado? Os três são bravos. Ah, os três são bravos. Certo. Mas o Juan ele sente medo por estar junto de três pessoas bravas? Certo. Ele tá com medo porque acha que ele não pode lutar com eles. Ah, entendi. Entendi. Mas essas pessoas que estão bravas, elas são do bem ou elas são do mal? Elas são boas. Então não tem por que ele ficar bravo. Não tem por que, desculpa, ele ficar com medo, certo? Acho que ele tá com medo do que vai acontecer. Mas se ele já foi resgatado, ele está junto de pessoas boas, tem medo? Existe motivo para ter medo? Não deveria. Entendi. Entendi. Talvez ele esteja com um pouco de receio do karma, por ele ter matado uma pessoa que já estava rendida, certo? Eu acho que ele tá com medo mais do que vai acontecer com ele por causa dessa atitude. Ah, entendi. Entendi. Perfeito. E você quer saber o que acontece depois, sim ou não? Ah, eu não. Não? Não. Você gostaria de ir para uma outra vida, sim ou não? Mas eu queria mais. Se dá pra ter mais detalhe, porque foi nas costas. Que ele tomou a espada. Não era pra. Tava de frente. Ele tava lutando. Ele estava lutando, mas alguém surpreendeu ele pelas costas. Foi isso? Certo. Mas não tinha inimigo atrás. Ele estava na frente de um grupo, não era um grupo grande também. Certo, mas você quer voltar à cena da batalha onde ele falece, não? Não. Você quer ver mais alguma coisa da vida do Juan, sim ou não? Não. Não? E você gostaria de ir para uma outra vida, sim ou não? Sim? Então vamos para outra vida. Fazer uma contagem de 5 até 0. No 5 as imagens vão começando a surgir, no 0 você estará lá, em outra vida. 5. Vai voltando. 4. Voltando cada vez mais. 3. Voltando cada vez mais. 2. As imagens vão ficando claras. 1. Cada vez mais claras. 0.
esteja lá. Essas imagens que surgem agora para você, eu pergunto, é dia ou noite? É dia. Está só ou na companhia de alguém? Agora eu tô sozinho, mas tem gente perto. Sozinho. Sozinho, então é um homem nessa vida. Certo. Que ano é esse? 1700. Não consigo definir. Com muita calma e tranquilidade, se conectando cada vez mais a essa cena, você será capaz de falar. 1700 e... ou 1700 apenas, 1700 e... Afinal, 1780. 1780. Certo. E qual o nome dessa pessoa de 1780? Sebastião. Sebastião. Que localidade é essa? Brasil. Brasil. 1780. E quantos anos tem o Sebastião? 53. 53 anos de idade. E me fala uma coisa. Mas não aparenta. Certo. Me fala uma coisa. Como é a vida do Sebastião? O que ele faz para viver? Ele é escravo. Sebastião é escravo. Certo. E me diz uma coisa. Olhando aí as pessoas que estão ao redor do Sebastião, nessas imagens que surgem para você, eu pergunto. Você conhece alguém da vida atual? Sim ou não? Nessa cena aqui não. Ok. Então, se conectando cada vez mais aí à vida do Sebastião, tendo cada vez mais aí informações da vida dele, mais clareza em relação à vida dele, eu pergunto: se você pudesse dar algumas palavras ao Sebastião, o que você diria a ele? Ter força. Não que eu seja exemplo de força, mas ele tá precisando. Parece que ele tá bem, não fraco fisicamente, mas acho que a mente dele tá fraca. Mais força. Certo, força. Talvez você possa falar também um pouco, se fosse o caso, falar um pouco para ele sobre coragem para mudança. Muitas vezes a gente tem que ter coragem para mudança. E no caso dele, ser escravo não é um decreto de final de vida, porque pode simplesmente viver em um quilombo, ele pode fugir, conseguir fugir e se unir a outros escravos, outros ex-escravos num quilombo, né? Então é uma opção de vida também, né? Entendido. Me diz uma coisa. O que a vida do Sebastião pode trazer de mensagem aí na vida do Marcelo de 2019? Sempre ajudar o outro. Ele sempre ajudou, ele ajudava bastante gente. Sebastião ou Marcelo? Sebastião. Certo. Embora ele fosse escravo, acho que ele tinha muito conhecimento com mato, ele gostava de planta. Ele ajudava os outros. Parece que era curandeiro. Fazia remédio com planta. Certo. Entendi. Existe mais alguma coisa da vida do Sebastião que você gostaria de ver? Sim ou não? A vida dele é sofrida, não? Não gostaria de ver então mais nada da vida dele? Ok. Não. Pergunto, você gostaria de ir para uma outra vida? Sim ou não? Não vamos. Vou fazer uma contagem de 5 até 0. Nos 5 as imagens de outra vida vão surgir. Começar a surgir. No 0 estará totalmente claro para você. 5. As imagens vão surgindo. 4.
outra vida. 3 surgindo cada vez mais claros. 2 surgindo cada vez mais. 1 surgindo cada vez mais. 0. Esteja lá. Nessas imagens que surgem agora para você, eu pergunto: dia ou noite? Noite. Só ou na companhia de alguém? Estava na praça. E ele está só nessa praça ou na companhia de alguém? Ele tá sozinho, mas tem gente passando. Entendi. E me diz uma coisa, que país é esse? Acho que é Brasil. Parecido com... Uhum. Brasil. Brasil, certo. Qual o nome dele? Eduardo. Eduardo, certo. E me diz uma coisa, como é a vida do Eduardo? O que ele faz para viver? Ele engraxa sapato. Ele é engraçado. É um engraxate. É, certo. não, ele não é. Ele faz um monte de coisa. Nessa praça é onde ele engraxa sapatos? Sim ou não? É, também. Ele trabalha ali, só que ele não faz isso, ele ajuda. Parece que é carregar caixa. O que aparece, acho que ele faz. Uhum. Quantos anos tem o Eduardo? 18. 18 anos de idade. Então ele é um jovem que faz vários bicos. De carregar caixa, de engraxar sapato, entendi. E me diz uma coisa. Que ano é esse? 1930. 1930. Por que você ri? Ele não deixa ninguém em paz. Entendi. Ele é um brincalhão. É. Entendi. Legal. E me diz uma coisa. O que mais você pode falar da vida do Eduardo? Ele tem uma família, sim ou não? Não, parece que ele mora na rua. Mora na rua? De favor. Ah, ele mora de favor. Certo. Fala um pouco mais sobre isso. Ele não sabe quem é a mãe. Uhum. Ele não sabe nada da família dele. Uhum. Então ele é uma espécie de um órfão que foi abrigado nessa casa. Foi resgatado e mora hoje nessa casa. De alguma forma, pessoas se tornam familiares. É isso? Não? Não, ele mora... Ele fica na rua, mas fica no armazém. Parece uma padaria. Acho que é uma padaria. Ele é engraçado. Uhum. O jeito dele. Ele é muito brincalhão. Essa alegria que ele demonstra de ser brincalhão, de ter esse jeito, talvez seja uma mensagem que a gente possa trazer. O fato de que não é necessário assim bens materiais ou nada realmente rebuscado para ser feliz. A gente pode ter felicidade em pequenas coisas, certo? Se você pudesse dar uma mensagem para o Eduardo, o que você falaria para ele? Eu hoje acho que eu agradeceria a ele, porque ele mais está me ensinando do que eu posso ensinar para ele. Você agradeceria a ele pelos ensinamentos? Mas que ensinamentos são esses? A vida dele não é boa, mas ele é muito alegre, muito feliz. Acho que toda a dificuldade que ele passou, ele ainda consegue brincar e dar risada. Parece que ninguém consegue estragar o mau humor dele. Uhum. Embora ele tenha um vazio, acho que ele não tem um carinho de uma família assim mesmo.
Ele supre fazendo os outros dar risada, parece. Uhum. Ele é uma pessoa feliz por dentro? Ou é apenas aparência? Eu acho que ele sente um pouco isso. Ele sente um pouco o fato de não ter uma família. Mas não... Por mais que ele sinta, acho que ele acha que a missão dele é fazer os outros como se o dia dos outros fosse melhor. Uhum. Acho que é isso que ele leva como missão, assim, pra ele. Uhum. Entendi. Agora, o fato de ele não ter uma família, ele é muito jovem. Ele tem 18 anos de idade, está aí na flor da idade, e ele pode conquistar essa família. Ele pode criar a sua própria família, certo? Você quer avançar mais na vida do Eduardo para ver como é ele mais velho? Vamos avançar então na vida dele. Avançando na vida dele, começam a surgir então as imagens desse futuro do Eduardo. Como é o futuro dele? Acho que é o mesmo armazém que ele dormia. Uhum. Era uma padaria. Uhum. O armazém onde ele dormia virou uma padaria, é isso? Não, já era uma padaria, mas agora é outro sentimento. Como se fosse dele. Uhum. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que ele carregava farinha também pro dono. Acho que ele fez amizade com o dono e o dono acolheu ele, colocou ele dentro do armazém para dormir. E ele ganhou a confiança dele. Uhum. Aí ele tá trabalhando agora com ele. Uhum. Ele trabalha na padaria agora com ele. Certo. Não tem uma pessoa que entra na padaria que ele não faz rir. Isso vai fazer conquistar vários clientes. Entendo. E me diz uma coisa. Ele trabalha nessa padaria. Ele é sócio da padaria, sim ou não? Ou ele é só funcionário da padaria? Você falou que tinha uma sensação de que ele era também dono. Como é que é isso? Ele não tem mais ninguém, só tá ele na padaria. Uhum. E as pessoas parece que obedecem ele agora. Tem mais 3 pessoas que trabalham ali. Ele foi uma espécie de um chefe, um gerente, alguma coisa assim. É. Entendi. Certo. E como é a vida dele agora? Ele tem uma família, sim ou não? Não, ele gosta de uma pessoa. Uhum. Mas não tem família não. Essa pessoa que ele gosta é Cliente? uma cliente, certo? É uma cliente e fala um pouco mais sobre isso. Ele tem um relacionamento com ela, sim ou não? Ele é tímido. Uhum. Ele não tem coragem de falar com ela. Ele, apesar de ser brincalhão, ele é tímido para falar com a mulher. É. Entendi. Mas ele sempre faz brincadeira com ela. Entendi. Ele faz as brincadeiras, mas ele não avança. Não, ele é respeitoso. Não, você pode avançar sendo respeitoso. Primeiro pega na mão, daqui a pouco pega no ombro, aí você vai escalando, né? Perfeito, entendi. E você tem mais alguma coisa da vida do Eduardo que você gostaria de ver? Sim ou não? Eu acho que ele se deu bem. Uhum. Como assim eu acho que ele se deu bem? Pelo caminho que foi. Pode avançar um pouco. Vamos avançar um pouco no tempo.
Avançar um pouquinho mais. Quantos anos de idade tem o Eduardo agora, nessas novas imagens que surgem para você? 52. 52 anos de idade. Certo. E como é que está o Eduardo aí, 52 anos de idade? Ele abriu acho, como se fosse uma venda para ele. Uhum. Ele não tá mais naquela padaria, mas é parecido. Uhum. Ele abriu uma vendinha, ele agora é dono de um negócio. Ele é dono do próprio negócio. Uhum. Certo. E como é que é? Ele tem agora uma família, sim ou não? Ele é casado. Ele é casado. Foi com aquela cliente ou foi com outra pessoa? Outra pessoa. Certo. E ele é feliz? Sim. É. Perfeito. Ok? Eu pergunto. Existe mais alguma coisa na vida do Eduardo que você gostaria de ver? Sim ou não? Eu queria saber como ele morreu também. Como ele morreu? Vamos avançar mais no tempo então. Vamos avançando cada vez mais. Esteja lá. Como ele morreu? Na cama. Uhum. Morreu na cama o que? De uma doença? Eu acho que de velhice. Certo. Não sofreu, aparentemente. Uhum. Parece que morreu dormindo. Certo. Morreu dormindo sem sofrer de velhice. Entendido. Existe mais alguma coisa que você gostaria de ver na vida do Eduardo? Talvez o desenlace? Sim ou não? Pode ser. Então vamos ver mais à frente. Após a morte do Eduardo. O que você vê? Parece que tem bastante gente. Onde ele está? Que local é esse? Parece uma vila. E Tá estudando. é uma colônia espiritual, é isso? Eu acho que sim. É como se fosse uma vila. É um lugar bonito. Uhum. Certo. Só que ele tá estudando. Uhum. Aprendendo. Uhum. Veja um sorriso no seu rosto. Fala pra mim, o que causou esse sorriso? A sensação é gostosa. Uhum. Dá uma paz. Uhum. Entendi. Você gostaria de ver mais alguma coisa na vida do Eduardo? Sim ou não? Não, Não? ficou bem. Perfeito. Você gostaria de ver mais alguma coisa? Mais alguma outra vida? Sim ou não? Acho que não. Não? Ok. Vou fazer uma contagem de 1 até 5. No 5 você abre os olhos estando bem desperto, bem acordado. 1. Bem acordado. 2. Totalmente desperto. 3. Pode se espreguiçar, pode se mexer. 4. Totalmente acordado, totalmente desperto. 5. Pode abrir os olhos, totalmente acordado, totalmente desperto. E aí, Marcelo, como foi? É gostoso. Mas assusta. Gostoso, mas assusta? É. Como assim? Ah, não sei, algumas sensações é boa, mas alguns pontos não sei, parece que você sente a dor. Eu percebi que você tinha se conectado demais e você estava sentindo. E teve uma hora que eu pedi para você sair, para você olhar em terceira pessoa. Você tinha realmente entrado muito. Parece que você sente mesmo
a sensação do momento. Nossa, frio, me deu um frio. Uhum. Eu vi você tremendo, por isso que eu perguntei se o ar-condicionado estava bom pra você. Nossa, eu não sou friorento, não. Certo. Não tenho muito frio, não. É gostoso, mas assusta um pouco. Mas essa última foi bem gostosa. Uhum. Por mais que parece que sofreu bastante, mas é muito feliz e muito alegre. Uhum. Parece que nada abala. Podia ser assim até hoje, né? Mas é gostoso. Legal. Ótimo, então. Bom, como você autorizou a filmagem, eu pergunto, o pessoal que está assistindo a gente, você recomendaria fazer, não recomendaria? Como é que foi a sua impressão? Eu recomendo. É autoconhecimento, eu acho. Eu acho que para você se conhecer é uma experiência válida. É gostoso. Perfeito, legal. Te agradeço por ter autorizado aí a filmagem, autorizado a publicação. E vou parar então aqui a filmagem, a gente conversa offline. Fiquei com medo de dar problema na pilha, cara, que tá piscando aqui.